Você parou para observar que estamos encerrando hoje o terceiro evangelho, o evangelho de Lucas? Que maravilha! Já passamos por todo o Antigo Testamento e agora estamos encerrando no capítulo 22, 23 e 24, no Devocional 2024, com os seguintes assuntos. Fazer a obra de Deus não significa ser de Deus. No apito final. E é por isso que devemos ir à igreja. No capítulo 22, no versículo 3 ao 6, vemos o pacto da traição. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. Então, eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. A rendição à tentação da ganância produz a abertura ao diabo em nossas vidas. E quando uma pessoa é possuída por demônios, seu comportamento destrói os outros e também traz autodestruição. Além de ser levada a se associar com pessoas indevidas. Exatamente como Judas Iscariotes ele fez. No capítulo 22, ainda, no versículo 31 e 32, nós vemos novamente em cena Satanás, mas agora ele não teve sobre Pedro vantagem e domínio, porque Jesus socorreu a Pedro. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Observe cada detalhe. Satanás, nosso adversário, brama como leão a fim de nos devorar. É importante estarmos em constante espírito de oração para estarmos blindados e revestidos do poder de Deus. Além disso, nós aprendemos nesta passagem que fazer a obra de Deus, como Pedro fazia, não significa que nos convertermos a Deus, como Pedro ainda não havia se convertido. A conversão de Pedro se deu quando ele reconheceu a sua natureza frágil e pecaminosa ao negar o Senhor Jesus. Após esse episódio, o Espírito Santo veio sobre ele, pois havia de fato se convertido ao Senhor Jesus. A partir daí, já não era mais o mesmo homem. E aí pôde sim fortalecer os irmãos na fé e propagar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 61 e 62 deste mesmo capítulo, a palavra de Deus mostra o momento em que Pedro negou o Senhor Jesus e um detalhe interessante que diz assim: então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Hoje, os olhos fixos do Senhor, como se fixaram em Pedro naquela ocasião, é a voz da nossa consciência. Pois todo ser humano sabe o que é certo ou errado, pois está registrado isso em nosso DNA. Por mais que a pessoa diga ser cética, incrédula, ateu, ou como ela se autodenomine, ela sabe que mentir é errado, que agredir uma pessoa é errado, que roubar é errado,
e assim por diante. Por isso, vemos que está dentro do nosso DNA já registrada a voz de Deus em nossa consciência. Por isso, os olhos do Senhor estão fixos sobre cada um de nós. No versículo 20 ao 24 do capítulo 23, quando a palavra de Deus mostra o Senhor Jesus indo até Pilatos, a palavra de Deus nos mostra um detalhe fortíssimo. O que a religiosidade causa. Porque todo aquele povo que gritava, crucifica-o, crucifica-o, para Pilatos levar o Senhor Jesus ao Calvário, para a crucificação, essas pessoas elas foram influenciadas pelos religiosos, pelos líderes religiosos. A palavra de Deus diz assim, veja, desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam, crucifica-o, crucifica-o. Então, pela terceira vez, lhes perguntou, que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Vemos aqui a triste cena do que os religiosos fazem ao propagar religiosidade. A mente das pessoas fica cauterizada de tal maneira que o que se manda fazer, fazem. Mesmo que isso seja algo contra princípios bíblicos, princípios humanos e princípios racionais. Porque a religiosidade é a pior de todas as cegueiras. É um veneno. Faz a pessoa ficar completamente anestesiada. Como se fosse um zumbi, hipnotizada. Por isso a importância de buscar entender e compreender e mergulhar no que a palavra de Deus diz, para que ninguém te controle, para que você seja conduzido pelo Espírito da palavra de Deus. No versículo 42 e 43, um momento tão maravilhoso em que o nosso Senhor Jesus salva o malfeitor que estava na cruz. Depois de Jesus ter dito, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, colocando ali em palavras exatamente o real significado da cruz que ele estava praticando, que era dar o perdão mediante o seu sacrifício. Então, a palavra de Deus diz assim, e acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Provavelmente este malfeitor, vendo o Senhor Jesus perdoar os seus executores, viu nele uma figura digna de confiança. Até o último suspiro ainda temos a oportunidade de salvação. Após o último suspiro, nada mais pode ser feito. O céu ou o tormento eterno será o caminho. O Senhor Jesus não considerou o passado do malfeitor, mas considerou a sua humildade e súplica pela salvação. No capítulo 24, o último capítulo deste livro tão magnífico de ensinamentos profundos, nós vemos um momento em que a fé passa a ter sentido e, de fato, a razão principal dela ter chegado até nós. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, diz, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram, os dois varões, os dois anjos, por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia.
Então se lembraram das suas palavras. Que maravilha! A ressurreição justificou as informações de Jesus sobre si mesmo, segundo as quais ele era o Filho de Deus encarnado, o cumprimento dos propósitos de Deus em relação à humanidade. As pessoas não mais teriam de seguir regras e tradições para encontrar a salvação. Você vê mais sobre isso em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 20 ao 23. A velha aliança havia sido substituída pela nova, e a prova estava na ressurreição, porque Jesus vive, ele é o Messias, aquele em quem podemos confiar. Outra maneira de ver essa questão é perguntar: o que seria diferente se Jesus não tivesse ressuscitado dentre os mortos? Se a ressurreição não tivesse ocorrido, o cristianismo, como conhecemos, não existiria. Quando muitos cristãos estariam seguindo os ensinos de mais um rabi popular. As suas palavras simplesmente se teriam somado às inumeráveis palavras de outros escritores religiosos. As pessoas ficariam sem outra opção de salvação a não ser a de se esforçarem para alcançar uma obediência absoluta. Mas a ressurreição mudou tudo. As pessoas seguem os ensinos de Cristo não para se salvarem, mas porque estão salvas. Elas descobriram algo ainda maior do que conhecer palavras. Elas descobriram o significado de conhecê-lo. Porque ele foi ressuscitado dentre os mortos, nós também podemos ser. Podemos viver realmente, tanto agora como por toda a eternidade. E para terminar, no versículo 53, o último versículo deste livro, quando o Senhor Jesus ascendeu aos céus e eles louvavam e adoravam, então termina dizendo: e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Essa é a principal razão de irmos à igreja. Louvar e adorar a Deus. Ouvir a sua palavra para aprender mais e mais. Muitos nos dias de hoje fazem de sua ida à igreja como se estivesse indo em um supermercado fazendo compras de alguns benefícios. Ir à casa de Deus não é para negociar com Deus, e sim para estreitar o relacionamento com Ele. Se te ajudou este devocional, faça ajudar alguém, compartilhando em suas redes sociais, em seus canais, de todas as formas possíveis, e deixando o seu like e o seu comentário. Amanhã entraremos no último evangelho, o Evangelho de João. E eu tenho certeza que você vai aprender muito com este apóstolo que era conhecido como o apóstolo do amor, o mais amado dentre todos, e você vai entender em suas palavras. Você é especial para Deus. Eu te espero amanhã.